Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços. Harmonia Utilidades. Confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais quando sofrerdes, bem dizei. Mas como? Como preparar os nossos corações para a dor? Porque Deus permite o sofrimento? Preparem-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Enquanto alguns homens se envolvem em questões políticas, econômicas, disputam posição, destaquem, vivem aí na luta da vaidade, do orgulho, das ilusões do mundo, enquanto religiosos se apegam a templos, hierarquias, rituais, regras de procedência, vestes, o que é permitido, o que é proibido, a grande maioria das criaturas humanas sofrem. Muitas pessoas não conseguem derrotar a dor, o sofrimento. O programa de hoje é uma reflexão sobre as dificuldades, as perdas, as dores e como preparar os nossos corações para os sofrimentos inevitáveis da vida. Arthur Valadares é o nosso convidado, estudioso expositor espírita de Patrocínio, Minas Gerais, reside em São Carlos. Arthur, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Olá, Pri. Olá a todos os amigos e amigas que nos acompanham. Como sempre, é uma alegria podermos estar aqui e hoje especialmente para refletirmos sobre um tema desafiador, digamos assim, mas que à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita, a gente vai recebendo muitas luzes para melhor compreender a dor em nossas vidas e para melhor lidar também com essa experiência em nossas vidas. Então que Jesus inspire a todos nós, que possa ser um programa proveitoso, reflexões valiosas para o coração de cada um de nós. É isso mesmo, hoje a gente tem um grande tema desafiador que todos nós, não existe uma pessoa no mundo que não tenha que lidar com algum tipo de sofrimento, com algum tipo de dor, com algum tipo de perda. E Arthur, existe essa grande questão que é até filosófica, sobre o porquê do sofrimento, o porquê Deus permite a dor. A dor tem alguma utilidade? Como que a doutrina espírita explica o sofrimento e a dor, Arthur? Olha, realmente, Pri, essa é uma das questões magnas, digamos assim, da filosofia, desde que o homem vem aí laborando já nos campos da razão, do raciocínio, ele vem pensando sobre essa questão, sobre isso que o envolve aqui mesmo na vida, as experiências difíceis, dolorosas, o mal, enfim. Por que disso existir? Se há um Criador, aparentemente, ou pelo menos em tese, perfeitamente justo ou bom, como conciliar essas coisas aparentemente antagônicas? Mas a gente vai percebendo, na medida em que vamos aprofundando, enquanto seres humanos, enquanto espíritos imortais que somos, na medida em que vamos aprofundando no conhecimento das leis divinas, vamos percebendo que todas as aparentes contradições, na verdade, nasciam da nossa imperfeição ainda no entender das coisas, digamos assim, na nossa capacidade ainda limitada ou restrita por entender a perfeição, a magnificência, o propósito de tudo que Deus criou, de tudo que existe na criação. Então, essas contradições aparentes entre esse Deus perfeito em todos os seus atributos, infinitamente bom, justo, amoroso, e aquilo que nós vemos e vivenciamos aqui na vida, as dores, as lutas, os desafios, o mal que ainda
existe no mundo, tudo isso vai se dissipando, essas contradições, na medida em que vamos compreendendo melhor as coisas, na medida em que vamos alcançando algumas variáveis que são muito importantes para entendermos o quadro como um todo. Porque não dá para a gente ver, digamos, a imagem como um todo se faltam peças do quebra-cabeça. Como um quebra-cabeça. Para a gente entender a obra divina, para a gente entender os porquês, os paraquês da criação divina, é como se estivéssemos aí diante de um quebra-cabeças. Muitas vezes, por nos faltarem peças, é que parece antagônico, parece contraditório, parece imperfeito, parece injusto. Mas na medida em que as pecinhas vão vindo, isso só o tempo vai nos trazendo, só o nosso amadurecimento enquanto indivíduos e enquanto coletividade, essas pecinhas vão chegando e a gente vai conseguindo encaixar melhor as coisas. É nesse contexto, portanto, de entendimento que vem a doutrina espírita, desenvolvendo, explicando aquilo que Jesus lá atrás já havia trabalhado também, quando fala da dor, mas fala desse Pai de amor, de misericórdia. Só que Jesus, àquele tempo, não poderia aprofundar determinadas questões. Diz que o Pai é realmente expressão de profunda misericórdia e amor, que os aflitos são bem-aventurados, como a dizer que a dor, a aflição na vida tem uma finalidade, mas ele sabia que só mais tarde estaríamos mais aptos também para entender outros aspectos da vida que nos ajudariam a compreender melhor a finalidade da dor. Vem então a doutrina espírita e amplia para nós enormemente o quadro da vida. A vida, se entendida nesse breve espaço de tempo entre o berço e o túmulo, parece realmente todo um conjunto de contradições, todo um conjunto de incoerências, se a gente se limita a esse breve período entre berço e túmulo. Mas quando, pela doutrina espírita, nós ampliamos a visão do que seja a vida, ou seja, nós não existimos apenas aqui e agora, com esse nome, com esse corpo, com essa personalidade. Nós somos espíritos imortais em jornada. Quando a gente passa a ver a vida assim, vamos entendendo que todas essas experiências difíceis têm uma finalidade, que é distrair de dentro de nós todos os potenciais que aqui foram colocados na forma de sementes, de germens, pelo Criador, e que cabe a nós, ao longo dos evos, ao longo dos séculos, expressar. E aí a gente vai entendendo melhor como a própria natureza nos ensina. Qual o papel da dor, como o papel do arado no solo, o papel da poda na árvore, que atuam ali gerando esse choque, gerando essa dificuldade, o martelo na pedra, né? O choque de temperatura no ferro. Tudo isso tem uma finalidade, que é o quê? Aperfeiçoar a criatura, extrair dela forças, capacidades, possibilidades que até então ela própria não considerava ter. Essa é uma das principais finalidades da dor. Além do que, serve ela ou atua ela na criação como um alerta divino. Quando nós nos afastamos da lei divina que o Criador estabelece para a harmonia da criação, surge a dor em nossos caminhos como um alerta, como uma espécie de sinal de que algo não está bom nesse caminho, que algo não está legal no que fizemos até aqui, seja nessa existência ou em outras. A gente vai colhendo experiências que nos levam à introspecção e à reflexão para que possamos retificar caminhos. Então, nesse novo paradigma, sob essa nova perspectiva da vida em seu sentido integral, a dor ela passa a ser melhor compreendida, tendo causas anteriores, ou seja, descaminhos de existências anteriores, causas presentes, excessos, vícios, desequilíbrios de agora, ou mesmo escolhas nossas, provas que pedimos e que têm aí a finalidade de ser em nossa vida o que é o arado para o solo, tornando-nos mais férteis, o que é a poda para a árvore, tornando-nos mais produtivos. Então, mais ou menos esse seria o quadro da dor dentro dessa obra perfeita da criação. Arthur, e quando você explica em relação a causas anteriores, você se refere a reencarnações, a vidas anteriores? Seria uma pergunta. E também a questão da punição. O espiritismo, né? Às vezes muitas pessoas
falam, porque o Espiritismo explica que nós estamos sendo punidos, que a dor é uma expiação, é uma punição. Você poderia explicar melhor essa questão? Porque às vezes a dor, como você acabou de falar, é uma maneira de extrair, de desenvolver virtudes e habilidades que a gente ainda não conseguiu desenvolver. E com a dor a gente consegue, né, desenvolver essas virtudes, habilidades, enfim, outras questões. Mas não é uma punição. Ou tem uma questão de punição neste caso? Em algum caso? Ótimas perguntas, Pri. Primeiro, sobre a questão das causas anteriores, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai fazer essa divisão entre causas atuais e causas anteriores das aflições. E por essa divisão ele quer dizer que nas causas anteriores nós colocaríamos ali aquelas causas que remontam a existências pretéritas, a outras encarnações nossas. Então, excessos, crimes, desatinos que cometemos no pretérito, que refletem agora na nossa trajetória na atual existência. E as causas atuais seriam essas causas presentes. Então, indisciplina, desordem, desequilíbrio, vícios morais que a gente vai cultivando, hábitos infelizes que vão resultando em sofrimento, né? Que vão resultando em aflição por conta da própria sementeira que estamos fazendo na presente encarnação. Geralmente tem-se a tendência de tudo atribuir a existências pretéritas, né? Aquela frase que se ouve muito, estou pagando, é o meu karma, o que eu fiz na existência passada, etc. Mas se a gente analisar com sinceridade, com humildade, vamos ver que a maioria das nossas aflições nasce na presente existência mesmo. Pelos hábitos infelizes que a gente cultiva, pela inveja, pelo ciúme, pelo egoísmo que a gente alimenta, pelos excessos, né, de toda sorte, sejam eles excessos que dizem respeito ao corpo, sejam excessos que dizem respeito ao espírito. Então, assim, se a gente analisar com sinceridade, geralmente as causas são atuais mesmo, ou seja, dizem respeito a esta encarnação. Mas, geralmente, aquelas grandes provas, experiências muito difíceis vão estar aí relacionadas a eventos realmente pretéritos, né? E sobre o que você disse, a palavra não seria realmente punição, né? A gente poderia categorizar aí em dois tipos, principalmente, vamos dizer assim, conforme Kardec, as experiências difíceis ou dolorosas que a gente vive. Kardec define expiações ou provas. Então, qual que é a diferença? Digamos que a prova é aquela solicitada pelo Espírito, como nós aprendemos com a doutrina espírita. Quando nós estamos no mundo espiritual, nós fazemos uma preparação para a presente encarnação. Nós nos reunimos com os espíritos que nos amparam, que nos ajudam no processo evolutivo, que são benfeitores, que nos acompanham às vezes há séculos, são espíritos que têm um profundo carinho por nós e que são muito mais sábios do que nós, muito mais amorosos e, portanto, sabem também o que é melhor para a nossa experiência. Então a gente vai planejar ali uma existência, especialmente as grandes provas, os eventos mais marcantes, dizem os espíritos, eles são, de certo modo, previstos. Então o espírito vem para a experiência material já como que consciente de que ele vai viver essa experiência, por exemplo, às vezes uma determinada enfermidade, às vezes um revés que ele vai passar em algum momento da experiência. Muitas vezes ele próprio é quem pediu, porque já entendeu que aquilo era muito necessário para o seu aprendizado. Porque, como você disse, né, Pri, se a gente analisar a história da humanidade, como é que a humanidade cresce? Como é que a humanidade foi desenvolvendo? Sempre o que alimentou o progresso humano foi o lidar com a dificuldade, né? Se a gente pensar em termos materiais, a gente desenvolveu roupa para lidar com as intempéries. A gente começou a viver em sociedade para lidar com os perigos e desafios. A gente foi sempre desenvolvendo, materialmente mesmo falando, quando encontrou a dor, quando encontrou a dificuldade, a intempérie. Assim também moralmente. Quando a gente passa por uma prova, é aí que a nossa fé se acrisola, é aí que a nossa confiança, a nossa relação com Deus se aprofunda, é aí que a gente conhece mais dos valores íntimos que temos, dos potenciais que trazemos, enfim. Por isso nós pedimos muitas vezes essas provas. Então isso seria a prova, ela tem já esse caráter, digamos assim, de aceitação, né? O indivíduo, ele mesmo aceitou, pediu, solicitou aquilo, ou aceitou a orientação dos benfeitores.
A expiação ela é mais uma consequência natural de excessos, de desequilíbrios que nós exercemos nesta ou em outras encarnações. Então, vou dar um exemplo, né, aqui materialmente falando. Se a gente come demais, se a gente se alimenta em excesso, depois eu passo mal, isso é uma punição ou é uma consequência natural do excesso? Claro. É mais ou menos isso que se processa numa expiação. Então, se numa encarnação pretérita, eu cedi ali o meu coração muito ao ódio, à experiência do ódio, e me deixei levar pelo ódio e cometi um determinado crime. O que a gente aprende com a doutrina espírita é que quando fazemos isso, nós lesamos o nosso próprio perispírito, corpo perispiritual, gerando aqui desarmonias, desequilíbrios, que mais tarde, numa futura existência, podem se manifestar numa enfermidade, num transtorno psíquico, enfim, numa série de fatores. Então, são consequências de excessos do passado, que não são punição, são o resultado natural dessa lei que zela aí pelo equilíbrio, pela harmonia. Então, mais ou menos, seriam esses dois elementos que marcam as nossas dores e dificuldades na vida. Arthur Valadares, aqui no Esferas da Vida. Chegou o nosso momento Chico Xavier e a gente prepara os nossos corações para o momento Chico Xavier, porque a gente vai escutar na voz do Chico uma linda oração. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Das esferas. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa com o expositor espírita Arthur Valadares, a gente fala sobre dor, sofrimento, como preparar os nossos corações para as dores, para as perdas, para as grandes dificuldades da vida. Mas antes, aqui no nosso segundo bloco, a gente sempre fala, né, da dica de leitura, e a Casa Editora O Clarim foi fundada em 1905 por Caibar Schutel e Matão. Continua com tudo, com o jornal O Clarim e a Revista Internacional de Espiritismo, mensalmente, com publicações atuais pertinentes, vanguardas aí, né? Estudos à luz da doutrina espírita. E você que busca entender mais, melhor, entre no site da Editora O Clarim. Tem Facebook, tem Instagram, né? A editora tem livros além do jornal, da revista. Então se informe, participe, continue, né, a ajudar a Casa Editora O Clarim a continuar com a divulgação do Espiritismo. O site é oclarim.com.br. E a gente também fala aqui do Instituto Eurípides. É isso mesmo. O Instituto Eurípides está com as inscrições abertas, né, para o apadrinhamento de 2021. Estão oficialmente abertas e a chance de você fazer o bem, ajudar uma criança, possibilitar que esta criança se alimente todos os dias, estude,
participe das oficinas e tenha também acompanhamento psicológico. Você permite que essa criança esteja afastada dos riscos sociais, das vulnerabilidades, né? Possibilitando que ela cada vez mais não seja exposta a situações como alcoolismo, violência, uso de drogas e outras periculosidades. Tudo isso por apenas R$20, isso mesmo, menos de R$1 por dia. Então o seu apadrinhamento salva um futuro, salva uma vida. Acesse o site, esse link, institutoeuripedis.colabore.org/apadrinhamento 2021. Apadrinhe uma criança agora mesmo. Bom demais, né? Eu acho que todos nós podemos apadrinhar uma criança, são R$20 por mês. Eu acho que cada um, todo mês, com constância, a gente consegue fazer um mundo um pouquinho melhor dentro aí do nosso universo. E a gente volta o nosso assunto, a nossa reflexão com o Arthur Valadares. Arthur, a gente vem conversando sobre as dores, os sofrimentos, como que a doutrina espírita explica, né, essa questão da dor do sofrimento, que vai muito além dessa vida especificamente, a gente sabe, mas também tem muito, né, relação com as nossas atitudes, os nossos comportamentos e uma relação enorme com a nossa evolução. Você explicou bem que o aluno, quando está preparado, tem sempre uma prova mais difícil a ser passada, a ser cumprida, e o espírito aí continua em evolução. Mas quando a gente se depara com a dor, com o sofrimento, com a perda, é importante falar, a gente está nesse momento pandêmico, né? Muitas pessoas, e sempre tivemos, né? Muitas pessoas partindo, chegando e partindo para o mundo maior. A gente tem grandes dificuldades de entender ou de estar com o nosso coração preparado. É difícil, né? Lidar ali no momento da dor, de ver uma pessoa querida sofrendo, um filho, uma mãe, um amigo querido. Como que a gente pode lidar com a dor, com o sofrimento, de uma maneira, não sei se seria a palavra certa, de uma maneira mais honesta, mais digna, mais verdadeira? Como que a gente começa a preparar os nossos corações, já que o sofrimento é inevitável, Arthur? Olha, Pri, eu acho que um primeiro aspecto da gente entender é que essa é uma preparação que, idealmente, não pode se dar só no momento que somos visitados pela dor. É algo que tem que ser alimentado, essa preparação, essa construção íntima de fortaleza, de recursos internos para lidar com uma experiência difícil, é algo que tem que ir sendo preparado ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada. Porque a misericórdia divina, ela opera assim. Ela nunca dá fardos superiores às forças de nenhum de seus filhos. E ela oferta a todos nós os recursos para que nos fortaleçamos. É como se ela desse antes as estacas. Ela dá antes o apoio, o amparo. Acontece que muitas vezes nós não pensamos muito nessas questões mais magnas, mais importantes da vida, até o momento em que somos visitados de surpresa pela dor. Então, nesse sentido, eu me lembro de uma fábula que eu gosto muito de utilizar ela, porque eu acho que ela é bem ilustrativa aqui, que é aquela famosa fábula de La Fontaine, da cigarra e da formiga. Se a gente parar para pensar, ela é muito elucidativa do que acontece com nós, seres humanos. Todos nós sabemos que a natureza nos ensina há invernos na vida, e os invernos são cíclicos, né? Todos nós, na choupana ou no palácio, numa posição de autoridade ou de poder ou na subalternidade, todos nós faceamos a dor, todos nós faceamos ou facearemos os invernos da vida. Acontece que, geralmente, aqui, distraídos pelas buscas materiais, distraídos da aquisição dos valores espirituais, da nossa construção íntima, numa comunhão mais profunda com Deus, de confiança na sua vontade, nos seus desígnios, no seu amor, a gente vai vivendo meio distraído disso, como a cigarra da fábula, e não vai se preparando para o inverno, como a formiguinha prudente, que ao longo ali do verão, do outono, foi guardando, né? Lá na sua casinha, foi guardando o alimento, foi guardando o recurso,
e quando chegou o inverno ela tinha com que se sustentar. Então acho que é bem o que acontece geralmente conosco. A gente não vai guardando recursos internos que vão sendo acumulados, por exemplo, pelo estudo, pelo trabalho no bem, pelo esforço do autoconhecimento, pela oração constante, regular. A gente não vai fazendo essa provisão de valores íntimos, não vai ajuntando, digamos assim, esse óleo para queimar quando surgir a noite, ou quando surgir o inverno e o frio do inverno. Mais ou menos como aquela parábola de Jesus das 10 virgens, em que ele fala das virgens imprudentes que não ajuntaram óleo para sua candeia. Quando veio a noite, elas não tinham com que acender a candeia. Então, acho que ela é muito elucidativa nesse sentido. A gente precisa ir ao longo da vida, certos de que estamos. Todos facearemos a dor em algum momento, menores dores, maiores dores. A gente vai acumulando essa candeia. Como? Por esses meios que falamos. Quando a gente trabalha no bem, quando a gente está numa busca espiritual, qualquer religião que nos leve à melhoria de nós mesmos, a aprofundar a nossa relação com o divino, a entender melhor os mecanismos da vida, os porquês da vida, algo que nos traga sentido existencial, tudo isso é óleo para queimar quando a noite nos visitar, quando a noite se fizer ao nosso redor. Sem isso, somos colhidos de surpresa, então a dor se torna quase que insuportável muitas vezes, leva a criatura a se desestruturar, a se desesperar e ela acaba entrando em teias ainda mais complicadas, aumentando ainda mais a sua dor. Porque a questão não é passar pela dor sem sofrer um abalo ou sem chorar, não, isso faz parte muitas vezes do processo. A questão é não se desestruturar, não desesperar, não perder o sentido da vida por causa de uma dor, né? Claro que se formos colhidos de surpresa, temos sempre o recurso, o manancial inesgotável da prece. Digamos assim, é o SOS, é aquele auxílio emergencial mesmo, é o recurso que está ali sempre disponível a todo coração que se volta a Deus. Mas tanto quanto possível, façamos disso uma construção diária, para que não sejamos colhidos de surpresa e venhamos nós mesmos a complicar ainda mais uma situação que por si já será difícil e desafiadora. Arthur, você falou, né, muito bem em relação à oração, né, a importância da prece, a importância da oração, a importância da gente estar sempre conectado com a espiritualidade maior, de estreitar aí nossos laços, né, nossa comunhão com Deus. E quando a gente fala aquela parte, né, seja feita a vossa vontade, né, essa questão da obediência e da resignação, quando que a obediência e a resignação não é uma negação da nossa vontade? Quando que a gente pode pedir, mas qual é o equilíbrio do pedido e da aceitação? Como que é isso? Como que você vê essa questão da obediência e resignação? Olha, Pri, nós, enquanto espíritos dotados de livre-arbítrio, nós somos convidados na criação a estabelecer nossos projetos, nossas metas, nossos anseios, né? Sempre que a gente tem um projeto em mente, quer realizar uma coisa, isso já é uma forma de pedido para a vida, já é uma forma de oração. Tudo que a gente concebe de projeto, de realização, não deixa de ser uma forma de pedir. E a gente vai labutar por isso, vai trabalhar por isso. Mas, na medida em que vamos aprofundando essa relação com o Pai e entendendo que Ele é infinitamente mais sábio do que nós, infinitamente mais amoroso do que nós, e mais do que entendendo isso, eu acho que aqui está a grande questão, nós vamos sentindo isso, porque uma coisa é você estar convencido disso, outra coisa é você sentir isso. A maioria de nós estamos convencidos disso, nós sabemos que Deus é infinito amor e tal, Sim. Mas na hora da circunstância a gente não sente isso, e por isso a gente oscila, por isso a gente se revolta, por isso muitas vezes a gente, né, se queixa com relação à providência divina. Então é uma experiência do coração, sobretudo. Por isso não é algo que se faz da noite para o dia. É construção, essa relação com Deus de confiança mútua, digamos assim, essa via de mão dupla que a gente precisa estabelecer com Deus, em que nós confiamos nele, mas ele também confia em nós para que façamos a parte que nos cabe. Eu acho que está aí a chave da questão. Que quando a gente faz a parte que nos cabe e a consciência repousa tranquila, é aí que a gente consegue se resignar ante os desígnios dele. Né? Quando a gente vai
aprofundando nossa experiência de autoconhecimento, realmente estabelecendo a humildade, é aí que a gente aprende a deixar, como diz João Batista, que o Cristo cresça em nossa vida e nós diminuamos. Ou seja, quando as coisas não seguirem o que nós desejaríamos, entender que elas estão seguindo caminhos que são ali necessários. Tendo feito toda a parte que nos competia, tendo feito tudo ao nosso alcance, a experiência segue seguindo por esses caminhos, pois bem, é aí uma experiência necessária que temos de abraçar, acolher, aprender com ela. A experiência da dor, inclusive. Eu me recordo de Leon Denis, no seu livro magistral, uma de suas obras magnas, O Problema do Ser e do Destino, que no Brasil é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na tradução. Ele tem um capítulo, o último capítulo, Revelação pela Dor, em que ele trata dessa questão e em determinado momento ele diz assim, falando dessa nossa relação com a dor: não te digo busques a dor, mas quando ela surgir inevitável em teu caminho, acolha como uma amiga. Aprenda a apreciar-lhe a beleza austera e a acolher os seus ensinamentos secretos. Então é assim, a gente vai trabalhando, a gente vai realizando, fazendo tudo que está ao alcance para que a vida siga um carreiro o mais suave possível, mais sereno. Mas se a dor, a experiência difícil, a decepção, o caminho não esperado surgir inevitável em nosso destino, acolhamos a experiência, Façamos o que está ao nosso alcance e, no mais, entreguemos a Deus. Aprendamos com aquilo, com aquela experiência, o que ela tem ali a nos ensinar, os aspectos que não considerávamos antes, enfim. Eu acho que passa por aí essa resignação. Na medida em que vamos fazendo a parte que nos cabe, e aprofundando então a nossa relação com Deus, mais facilmente nós desapegamos daquilo que é o nosso querer muitas vezes imperfeito, muitas vezes distanciado da realidade da nossa necessidade, para abraçar o querer divino a nosso respeito, a expressão do amor e da misericórdia atuando em nossa vida, e certamente sempre nos oferta aquilo que é o melhor, bem como aqueles que amamos. Porque a gente precisa entender que às vezes a vida, o destino daquele que amamos não segue conforme nós desejaríamos. Por exemplo, ele é levado para a vida espiritual. Mas é preciso lembrar que, para além do nosso amor por ele, por aquele indivíduo, existe um ser que o ama infinitamente mais do que nós. Quando a gente sente isso, a gente fica até meio que constrangido. Como assim? O meu amor ousa questionar aquele que é o amor supremo e soberano, aquele que ama aquele ser que eu amo tanto, muito mais do que eu. Se eu realmente amo aquele ser, eu passo a entender, pois que seja feita a vontade do supremo amor a respeito daquele que eu amo. Porque o amar passa por aí também, o aprender a ir, o aprender a se felicitar com os melhores caminhos, ainda que momentaneamente distantes dos nossos. Arthur Valadares, aqui no Esferas da Vida. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta. Paz e espera. Paz e espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a nossa conversa é com o expositor espírita Arthur Valadares. A gente conversa sobre dor, sofrimento, perdas, porque Deus permite a dor. E a gente vem conversando sobre esse assunto, já tivemos aí 2 blocos. E agora, Arthur, eu queria... a gente poderia refletir sobre o que seria bem dizer o sofrimento. A gente ainda tem que agradecer por aquela dor, por aquele sofrimento, por aquela expiação que nós estamos passando. Como agradecer o sofrimento, Arthur? Bem-aventurados, os aflitos. Que tipo de recompensa? Bem, Pri, como você mesma resgatou aí para nós, nós temos a lição imortal de Jesus, quando no seu Sermão das Bem-aventuranças nos diz que os aflitos seriam bem-aventurados. E é preciso entendermos o que ele quer dizer. E como nós já conversamos aqui, a grande chave aí é entendermos o porquê do sofrimento, ou o porquê das dores, das experiências difíceis que vamos encontrando no caminho. Quando entendemos que tudo isso tem uma finalidade educativa para nós,
seja de alerta, seja de aperfeiçoamento, seja para extrair de nós possibilidades, habilidades que antes não tínhamos ou não julgávamos ter, mas que aguardavam a ocasião para florescer. Quando a gente percebe essa finalidade da experiência, a gente passa a não se prender à experiência em si, mas o que ela gera, o que ela prepara depois. Então, é aquilo que nós falávamos, né? O arado, ele rasga, ele fere o solo, mas ele prepara depois a colheita. Ele prepara a frutificação, ele prepara o alimento. A poda fere a árvore, mas depois vem os frutos, vem um novo florescer. A tempestade gera meio que um caos num determinado momento, mas depois saneia o ambiente, ela é água que traz vida, que traz o verde, que traz a renovação. Então, assim também em nossa vida, uma vez que a gente entende a finalidade dessas experiências, que de modo nenhum são punições, mas pelo contrário, são expressões da lei natural mesmo, da lei divina, que é sempre justa, sábia, amorosa, e que tem uma finalidade só, nos estimular ao progresso e à realização da felicidade que estamos destinados a desenvolver, cada vez maior em nós, a gente passa a acolher essa experiência de maneira diferente. E o bem dizer a experiência, o ser aí o aflito, o bem-aventurado, é acolher essa experiência sem revolta, é acolher essa experiência aberto para o que ela tem a ensinar, aberto para as transformações que ela quer fazer em nós. Toda experiência difícil, ela quer nos mudar de alguma maneira. E geralmente ela vai prevalecer enquanto ela não conseguir nos transformar. Mais tarde, por vezes, se ela não alcançou ainda plenamente o seu intento, a gente volta a viver novamente uma experiência similar, até que ela consiga nos moldar, nos trabalhar naquilo para o qual ela nos visitou. Então é como se fosse realmente a dor, e muitos filósofos dizem isso, Leon Denis mesmo, ao falar bastante da dor na obra que mencionamos no bloco anterior, ele vai dizer que é essa mestra divina, essa educadora, que muitas vezes vem nos estimular a dar passos na senda de evolução, que nós, por nós mesmos, não estávamos muito dispostos a dar. Mas a dor, ela chega com aquele estímulo para a gente poder olhar para determinadas coisas, fazer determinadas coisas que não desejaríamos por nós mesmos apenas, num primeiro momento. Então, o bem dizer é entender a finalidade daquilo e aproveitar aquilo, acolher aquilo para mudar, porque se a gente vai para a experiência aberta, ela geralmente passa muito mais rápido do que imaginamos. Ao passo que se nos revoltamos, se ficamos ali inertes, lamuriosos, a gente vai postergando aquilo, aquela dor vai se complicando, vai se dificultando ainda mais, né? Eu me lembro de uma fala de Cipriana, que está numa das obras de André Luiz, no livro No Mundo Maior, lá no capítulo 5, e ela diz assim que o sofrimento ele é um problema de origem divina, porque diante dele nós temos basicamente dois caminhos. Ela apresenta aí o sofrimento, a dor, como uma espécie de encruzilhada, em que a gente tem dois caminhos possíveis. Um é fazer dela um instrumento de ascensão. Quando da dor nós tiramos o óleo da paciência com que acendemos luzes para o nosso futuro. Ou seja, nos tornamos mais pacientes, mais humildes, aprofundamos o conhecimento de nós mesmos, desenvolvemos a nossa fé, a nossa inteligência para lidar com os problemas, enfim. Por outro lado, o outro caminho é aquele que faz da dor um instrumento de mais complicação ainda. Quando a gente se revolta, só consegue extrair da dor os espinhos com que nós mesmos nos ferimos. Entramos como que numa teia e nos prendemos ainda mais àquela situação difícil. Então, esses são, né, o primeiro caso aí, os que escolhem esse caminho ascensional, os que bendizem a dor, os que fazem da dificuldade, da aflição, uma bem-aventurança que preparam para o amanhã, porque passada a experiência, o novo estado em que chegarão, de mais felicidade, de mais sabedoria, de mais fé, fará com que a experiência praticamente seja esquecida, no sentido de que é como as dores do parto. Quando nasce a criança, a alegria é tanta que as dores do parto ficam como que ali em segundo plano. Assim são as dores do parto de um novo ser, toda vez que nós mudamos, né? A dor que fez o processo fica em segundo plano quando a gente vê o novo ser, mais feliz, mais sábio que nasce em nós. Arthur, e essa questão da dor e da gente bem dizer a dor, a gente sabe que tem inúmeras pessoas, né? Não é de hoje, assim,
no dia a dia mesmo que a gente escuta, né, exemplos, né, e as pessoas falaram, depois que aconteceu isso comigo, né, a gente percebe que é uma dor, que é uma questão muito forte que aconteceu com a pessoa especificamente, eu mudei, a minha vida mudou, eu melhorei, eu percebi, começa a ter uma abertura maior, né, de consciência, começa a enxergar o mundo de maneira diferente, começa a dar valor para outras questões, não somente as questões materiais, mas essas questões espirituais, independente da religião. E a gente também tem grandes exemplos aí, né, os mártires do cristianismo. Se a gente for pensar até Jesus, né, o tanto que Jesus sofreu, e no caso de Jesus, Jesus nem teria nenhum tipo de prova e expiação, já era um espírito, ele veio mostrar, né, como sofrer, não foi, Arthur? Exato, Pri. No caso de Jesus, ali era pura demonstração mesmo para nós, né, para nos ensinar e para dizer assim, olha, vocês vão viver dores. Lembra que eu passei também, é como se ele quisesse partilhar conosco, entendeu? Para criar essa identidade conosco. Se ele, que não precisava em absoluto dessas experiências, passou-as por amor a nós, é como se ele deixasse um estímulo para todos nós, uma força, dizendo, olha, estamos juntos, eu sei o que é isso, eu também vivenciei, né? Claro que na sua jornada evolutiva como espírito ele passou por provas e expiações como todos nós, mas na condição em que já estava quando veio ter conosco na Terra, ele passou por tudo aquilo realmente a título de demonstrar e de deixar esse legado para nós de partilha, como a dizer que ele partilha conosco das angústias, das dificuldades, ele está junto de nós, nos amparando no processo. Mas é isso mesmo, Pri, essas experiências que você relatou, né, talvez algo dos mais universais, assim, ó, acho que um dos acontecimentos mais universais é esses relatos de quantas e quantas pessoas que pós-inverno tiveram uma primavera, como a própria natureza nos ensina. Pós-invernos ríspidos de provas difíceis, uma enfermidade, uma perda, uma desilusão, um revés, a criatura depois floresceu, frutificou novos valores, novos ideais, novas buscas. Na nossa experiência espírita, né, nos centros espíritas, isso eu acho que é comum em todas as casas religiosas, quantas pessoas não aportam ali, agora não, porque não estamos, né, ativamente presencialmente, mas como não é comum esse tipo de coisa, das pessoas buscarem, por exemplo, o centro espírita após a perda de um filho, após uma enfermidade que estão vivenciando, alguma dificuldade, e despertaram realmente para outras dimensões da vida. Às vezes estavam completamente absorvidas apenas no terra-terra, no material da vida, nas buscas do mundo, e de repente percebem o quão frágil é tudo isso. O quão realmente o sentido e o valor da vida vai para além de tudo isso. O quanto os quadros aqui na experiência material podem mudar da noite para o dia. Ao passo que se a gente vai edificando esses valores eternos, essa sede de eternidade que todos nós temos, a gente vai construindo algo mais duradouro, algo mais perene. Se a gente vai investindo no bem, no amor, na construção de nós mesmos enquanto espíritos imortais, aí a gente vai construindo algo mais sólido. Então é muito comum, né, esse tipo de relato de criaturas que viveram experiências dolorosas, difíceis, que tiveram esse seu parto, né, passaram por todas essas dores do parto, esse processo, mas nasceram depois novas criaturas. Fizeram-se completamente novas em termos de ideais, de metas e de valores, e fora, né, completamente transformadas, estimuladas, apesar às vezes da saudade daqueles que partiram, mas agora com um novo ânimo, uma nova disposição, convertendo aquela dor em estímulo para gerar luz, para gerar o bem, para aliviar outras dores. Eu acho que essa é a grande finalidade aí da dor na vida de cada um. E esses, os que passaram por esse túnel e saíram do lado de lá renovados, são os aflitos bem-aventurados, porque souberam converter a experiência em renovação. E Jesus, ele deixa, eu acho que duas grandes lições, mas as duas últimas, acredito eu, Arthur, que foi a do perdão, né, na cruz, quando ele pede para que Deus perdoe, né, o que estava acontecendo, e depois quando ele volta falando que não morreu, né, que o espírito é imortal. Então eu acredito assim que o perdão é uma grande lição de libertação
né? Acredito assim. E também quando ele volta, uma outra grande lição que ameniza muito a nossa dor, o nosso sofrimento, é o espírito, né? É a imortalidade da alma, que é uma grande lição que Jesus volta e se mostra, olha, eu não morri, eu, né, o meu reino não é deste mundo, essa grande questão, que eu acredito que nos impulsiona muito, né, nos dá força, né, e equilíbrio para entender muito do que acontece, né, e como, né, é pelo perdão, pela paciência, e o perdão resume muito das virtudes, não é, Arthur? De grandes virtudes assim, está dentro do perdão, e a questão da imortalidade da alma, né, também dessa dor da separação, também nos ajuda muito, nos fortalece, alimenta, nutre a nossa alma, para que a gente consiga confiar e entregar fazendo a nossa parte. Você não acha? Concordo, Pri. É sobre essa questão da imortalidade que Jesus veio demonstrar ali, né, retornando após a crucificação. É como se ele abrisse realmente para a humanidade as cortinas, é como se ele rasgasse os véus da vida imortal. Eu me lembro de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, através de Chico Xavier, quando ele diz: que filósofo, que sábio já deu uma notícia tão feliz à humanidade como aquela que Maria Madalena trouxe quando disse: ele vive. Ela que foi a primeira a vê-lo, né, após a morte, e ela então disse que ele está vivo. Qual sábio, qual filósofo trouxe uma notícia tão feliz à humanidade como aquela mulher escolhida por Jesus para ser a mensageira da imortalidade? E dali por diante, né, mais tarde, com o advento também da doutrina espírita, em que essa imortalidade parece ainda mais próxima de nós, porque a doutrina nos apresenta essa vida para além de maneira tão clara, assim, tão patente, que a gente quase que consegue tocar, a gente realmente passa a sentir essa vida. Então, como a gente falava, inclusive, antes aqui, né, nos bastidores, se há uma certeza aí, né, inegável na vida, a certeza que todos nós temos, que é a da morte aqui na encarnação, o Espiritismo vem trazer uma outra certeza para todos nós, né? O próprio Cristo já havia trazido lá no Evangelho, que é a certeza da imortalidade, que então se sobrepõe a essa certeza da morte ou da separação transitória. A imortalidade se sobrepõe e traz profundamente consoladores para a nossa vida, com essa certeza que passa agora a morar conosco e a nos acalentar nas situações mais difíceis. E por outro lado, a questão do perdão, como você mencionou também, porque não são só as circunstâncias em si que apresentarão para nós esses desafios. Muitos dos desafios, das dores que nos aprimoram, surgirão aí das convivências, das pessoas que não nos compreendem, das pessoas que não procedem bem para conosco, que nos ofendem, que nos magoam, enfim. Muitas das nossas dores vão surgir da inter-relação, da convivência com os outros corações. E é preciso entendamos nesses indivíduos, como diz Emmanuel, é preciso vejamos neles instrumentos de purificação, instrumentos de aperfeiçoamento, porque nossos destinos se cruzam aí nessas tramas do destino para que a gente possa aprender com eles, porque eles nos desafiam, mas nos exercitam, nos ensinam, porque nos estimulam a desenvolver mais paciência, mais amor, a virtude do perdão, que é, acima de tudo, libertação para nós mesmos, né? É saúde, é cura para nós mesmos, e naturalmente reflete para eles também pelo exemplo, os convidando a repensar caminhos e condutas. Então, esses cruzamentos, digamos assim, esses encontros que muitas vezes no primeiro momento não são assim tão agradáveis nas convivências, eles nos ensinam, nos transformam, e são oportunidade também da gente, pelo exemplo, levar o Evangelho que temos aprendido com Jesus há tanto tempo já à aplicação, de sermos na vida daqueles que ainda não compreendem Jesus, talvez como já o compreendemos, sermos aqueles que dão o exemplo, então, do que ele nos ensinou lá, como você disse, na cruz. Quando mesmo diante dos seus algozes, quando mesmo diante de tantos ali que haviam recebido dele os benefícios, as curas, as orientações, e o haviam abandonado, o haviam relegado àquela solidão, diante de todos aqueles algozes e ingratos, Jesus volta-se para todos com o mesmo olhar de amor.
e diz perante o Pai Criador: perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Com essa frase, Jesus nos marcou muito mais do que se ele tivesse se revoltado, se ele tivesse reclamado, exigido. Com essa frase de renúncia e de perdão, Jesus esculpiu para sempre no coração da humanidade a sua mensagem. Porque só o amor, só o perdão são luzes que se acendem na noite humana, abrindo os horizontes do porvir. Arthur Valadares, aqui no Esferas da Vida. É sempre muito bom aprender com você, escutar e refletir junto com o Arthur. Arthur, muito obrigada hoje e sempre pelas suas participações aqui no Esferas da Vida. Eu que agradeço, Pri. Para mim é uma alegria, fazendo aí o primeiro programa deste ano, que seja um ano também muito proveitoso, né, para o programa, para todos que acompanham. E a todos que estão aí lidando, encontrando a dor em seus caminhos, as aflições, que com Jesus, com o Evangelho, possam encontrar a força para fazerem-se então aqueles aflitos bem-aventurados que sabem fazer da noite dia, do inverno, primavera. Muito obrigada, Arthur, que Jesus continue te inspirando, que você continue sempre nos ajudando a entender o Evangelho. A gente agradece a você, nosso telespectador. Estamos juntos agora com o horário novo, todas as quintas-feiras, na TV Cultura Paulista e na Rede Amigo Espírita, 7h40, 7h45 da noite, toda quinta-feira, e toda terça-feira na TV Cultura Paulista tem reapresentação às 5h40 da tarde. E também na TV Mundo Maior, continuamos de quinta às 10 horas da noite. Então você que está acostumado a assistir às 10 horas da noite, 10h15, tem na TV Mundo Maior, continuamos nesse horário. E pela TV Cultura Paulista e pela Rede Amigo Espírita, toda quinta, 7h40 da noite. A gente fica por aqui, a gente agradece sempre a sua audiência, a gente agradece sempre os nossos apoiadores, porque esse programa existe, porque existem os apoiadores culturais do Esferas da Vida. Então não perca também os nossos breaks e colabore também com os nossos apoiadores. A gente fica por aqui e a gente volta toda quinta-feira. Uma boa noite para todos nós. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços. Harmonia Utilidades. Confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades.